E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Obrigado pelo seu carinho e sua audiência em todo o estado de Mato Grosso. Para você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. É sempre um prazer estar na sua casa, falando lado a lado com você, como se estivéssemos aí sentados num bate-papo delicioso, é o que eu digo sempre aqui. Coloca já aí a foto do nosso entrevistado desta noite. Olha aí, aí está o cara, hein? Todo galã, hein? O nosso convidado de hoje é um nome forte quando o assunto é transformação digital no setor público. Ele é apaixonado por tecnologia desde os tempos em que lavava, montava e vendia computadores, até se tornar parceiro oficial da Microsoft no Centro-Oeste. Foi nesse caminho que ele enxergou oportunidade onde muitos viam desafios. Ajudou a regularizar o uso de softwares no setor público, unindo negócio e impacto social. Hoje comanda a LogLab, uma empresa nascida em Cuiabá e referência nacional em soluções tecnológicas para o poder público. Por isso, a gente diz boa noite, Fernando Pereira. Boa noite, Elias. Tudo bom, meu caro? Tudo bom. A sua empresa, ela é cuiabana? Ela é cuiabana. E você é cuiabano? Eu sou do interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão e estou em Cuiabá há pelo menos 19, 20 anos. Então já é quase de Chapa e Cruz. Já casei com uma cuiabana, comi cabeça de pacu, tenho 2 filhos cuiabanos. Onde que você lavava peças de computador? Lá em Ribeirão Preto? Lá em Ribeirão Preto, Elias. Eu com 16 anos de idade, fui fazer um curso de montagens e manutenção de computadores numa empresa que fornecia, né, equipamentos. O comércio forte lá era a usina de açúcar e álcool, então essa empresa vendia muito para essas usinas. E eu fui aprender a montar computador e entrei como estagiário. E aí, como todo bom estagiário, né, sobra sempre o trabalho mais difícil para fazer. Então, eu lavava computadores, eu subia em forro de prefeitura, passava cabo, fazia todo esse trabalho aí de início de carreira, né? Mas, assim, era algo que me motivava muito porque eu, assim, convivia com as pessoas que eram referência na área de tecnologia na época. E a possibilidade de estar ali do lado desses grandes profissionais e poder aprender com eles ali na prática, isso me motivava muito. Sim. Você me trouxe uma curiosidade. Não havia nenhuma brincadeira assim de mau gosto, de lavar algo que não se lava ou coisa parecida? Não, era só computador. Era só computador mesmo. Eu me lembro que quando entrei no rádio, lá já faz algum tempo, né? Tinha uma sacanagem que eles faziam com a pessoa que chegava para começar ali. À época não existia ainda nem estágio, né? Quando a fita da máquina de escrever já não prestava mais, eles mandavam o cara lavar fita. Aí lavava a fita, tal, era uma coisa... No meu caso, assim, não foi sacanagem, era um preciosismo de um cliente que eu tinha. E toda vez que eu ia lá, era assim, ninguém queria nesse cliente porque ele fazia você desmontar os teclados, sim, tecla por tecla e limpar tecla por tecla, assim, sabe? Então meu Deus, era um trabalho bem minucioso. Minucioso, né? Você trabalha especificamente com órgãos públicos? Sim, hoje a LogLab atende 100% de órgão público, né? Foi uma decisão que a empresa teve, né? E muito alinhada com o nosso propósito que a empresa tem, que é transformar a vida das pessoas através da tecnologia. E com isso, diminuir a distância do Estado com o cidadão. Sim, e aí você trabalha para o Estado, para prefeituras, Câmara, Assembleia, tal. Órgão público, falou em órgão público, você instituição pública, você está lá. Estamos lá. Para trabalhar, né? Por que você decidiu por essa linha, esse setor aí? Elias, eu comecei no mercado privado, tá? E assim, comecei montando computadores, depois vendendo notebook. E aí a Itautec, isso eu já estava em Cuiabá, a Itautec precisava de um representante comercial aqui na região e me fez a proposta de eu representá-los e ajudar eles a
posicionar aqui no Centro-Oeste. E a Itautec era um grande fornecedor de equipamentos para a gestão pública. Né? Ela começou com os bancos, né? Através do próprio Banco Itaú. E aí, assim, começou a atender banco público. E aí se especializou em vender em órgão público. E eu comecei a fazer esse trabalho, conheci ele, participei aí da renovação de parques tecnológicos, como o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o governo do estado, naquela época que o Blairo Maggi veio, né, com aquela modernização, enfim. Então, eu comecei a atender o órgão público e aí fui vendo as dores específicas de órgão público e me interessei por criar soluções que agilizasse, né, o trabalho o que o órgão atende para o cidadão, né? É fazer mais ou menos os que os bancos fizeram lá atrás. Os bancos investiram muito em tecnologia e transformaram os serviços deles digitais, né? Então, sim, hoje você tem uma facilidade aí de relacionar com o banco ou fazer qualquer processo dentro do banco por causa da tecnologia. Tem bancos que nasceram 100% digital e nós acreditamos que a eficiência, a transparência, a agilidade que o setor público tanto busca, a tecnologia que vai auxiliar, né? Então, sim, você falou em dores do setor, né? Quais seriam, naquela época, quais seriam as dores do setor e quais as dores que permanecem e que surgem no decorrer do... Para você ter uma ideia, Elias, um problema aí que era simples, né? A fila da matrícula. Então, os pais, quando precisavam matricular as crianças numa instituição de ensino, eles enfrentavam filas porque as matrículas eram feitas de forma manual. Perfeito. Né? Então, as pessoas dormiam na fila, tinham que chegar ali 5, 4 dias antes, tinha barracas na fila, enfim. Então, esse tipo de coisa a gente resolveu com um aplicativo que faz a matrícula online. Então, o pai hoje faz uma matrícula pela internet, né? Então, é esse tipo de dores do setor público que a gente entra, olha, observa a problemática e traz alguma solução para que seja feito de forma mais eficiente, DETRANS, né? Então, assim, antes era uma coisa muito burocrática, hoje a carteira digital, a vistoria que você faz no carro, ela pode ser feita online. Então, é toda uma tecnologia aí que ajuda o setor público a devolver, né, ao cidadão. A CNH você pode também fazer online, né? Online. A única coisa hoje que você precisa da CNH fazer presencial é o exame de vista. De vista. Exatamente. Você conheceu a fila do Liceu Cuiabano? Eu não conhecia a fila do Liceu. Mas Liceu é do Estado ou não? Liceu é Estado, né? O Liceu é Estado. Colégio Liceu Cuiabano, lá no centro de Cuiabá, que é uma referência de ensino. Sim, eu conheci a problemática da fila da matrícula. Da matrícula. E você que trabalhou esse aplicativo para o Liceu? Foi. A gente trabalhou para o Liceu, era estadual, né? Toda a rede... conhecido também como colégio estadual. Toda a rede pública de ensino, a gente trabalhou com essa matrícula online. Sim, mas você não chegou a ver as reportagens, eu não sei se é do Liceu especificamente, mas... Era o Liceu. Era o Liceu. É exatamente isso que você falou. Por isso que eu estou perguntando, você conheceu. Sim. Você, nós trabalhamos nisso. Sem se perceber, contou uma história que diz respeito à escola, acho que é a mais antiga escola que nós temos, que é do Estado, que é o Liceu Cuiabano, que hoje ela tem uma qualidade de ensino. Hoje não, sempre teve uma qualidade. Grandes nomes da política passaram pelo Liceu Cuiabano. E ela era extremamente procurada que a fila começava 4 dias antes. Isso. E os pais armavam barraca, né? Você é daqui de Cuiabá, você conheceu a fila? Eu estou com os assessores aqui, estou perguntando para o pessoal também, né? Eu até já pedi para o Denis, vamos botar um auditório aqui também para conversar com o pessoal. Os universitários. Exatamente. Ficava aquela fila enorme, entendeu? E as pessoas se abastecendo e coisa para... Tinha briga às vezes, porque alguém queria passar na frente da fila e aí não podia. Tinha gente que vendia lugar na fila. Isso, exatamente. Aí, com esse seu trabalho... Agora, eles, em meia hora, né? Meia hora acaba a vaga, o cara tem que estar ali correndo atrás. E a transparência também, né? Porque, assim, tudo que não é transparente gera
gera dúvida, né? Então, assim, hoje é tudo georreferenciado, porque tem toda uns parâmetros para poder a criança poder estudar ali, ou o adolescente, enfim. Tem que cumprir alguns requisitos. A localização onde mora é uma delas, e tem outros requisitos, mas que um software te dá essa transparência. Sim. Outra problemática que também o software ajuda é na atribuição dos professores, Elias. Não sei se é do seu conhecimento, mas professores também têm suas preferências por escolas. E o software ele faz isso de uma forma mais meritocrática, né? Quando eles passam no concurso, quando eles são contratados na porque fase... assim, eles querem... Tem uns que querem trabalhar perto de casa, tem outros... Então, tem toda uma atribuição de professores que é feita pela secretaria. Sim. E quando o trabalho o software ajuda a dar transparência nisso e criar meritocracia, né? Para esses professores aí passarem por alguns requisitos, né? Para poder dar aula na escola em X, Y, Z. Perfeito. Que quando ele acessa, então, lá já vai perceber que ele coloca o CPF dele, já se percebe exatamente qual a distância, ou algo parecido assim, onde ele atua, onde ele mora e tudo isso já tem essa quando ele faz a requisição para ser vinculado em alguma escola de sua preferência, né? Isso conta, né? O geolocalização, onde ele mora, né? Quais os requisitos que ele está sendo cumprido, se ele está cumprindo algumas regras que precisam da secretaria para poder ir. Então, fica uma forma mais transparente aí, né? Até para o professor saber o que ele precisa se aprimorar para ir trabalhar na escola X, Y ou Z, né? Quanto tempo demora para criar aí um software, um aplicativo dessa natureza, desse tamanho? Elias, esse software a gente acho que trabalhou para essa parte da matrícula, acho que 1 ano foi de um entender. Ano? Foi. 1 ano de... Isso significa o quê? É muito estudo? O que é isso? Porque você, quando desenvolve um software, você tem que primeiro... As pessoas às vezes acham assim, é fácil você ir lá e desenvolver um software, mas o ponto de partida é a regra de negócio. Vamos entender como funciona a dinâmica disso, desenhar os processos daquilo, e esses processos, traduzir ele em tecnologia, e essa tecnologia ser desenvolvida, depois testada, né? E corrigida para que seja aplicada. E maturada, que seja aplicada para... A gente fala as fases, né? De homologação, né? Você homologa, testa, e depois só que entra em produção. Então, tem um período aí de maduração. E a gente fala que também não é só tecnologia, né? São pessoas. Então, também tem uma mudança de cultura aí que precisa ser trabalhada. As pessoas precisam passar por treinamentos, por cursos, né? Para operar o sistema. Isso. O treinamento ele é constante. É constante. Porque a mudança é constante? Ou não? Ela existe a mudança necessária, mas por exemplo, a questão das matrículas, vai modernizando? Como é que é? O conceito da matrícula web, não, né? Vai modernizando a forma, a linguagem, talvez o visual, ou alguma outra necessidade que apareça no meio do caminho que você precisa fazer uma modernização para fazer de forma mais automática, né? Mas é uma constante evolução. É como se fosse pensa assim, como se fossem os aplicativos de banco, né? Sim. Os aplicativos de banco têm a sua forma e ela vai se atualizando, vai vindo versões novas com mais recursos, enfim, a tecnologia vai se aprimorando e isso vai traduzindo para dentro do aplicativo. Vai trazendo para o aplicativo. E a segurança desses aplicativos, ela é absoluta ou não? Ou ela corre algum risco ou não? Até quando você fala de a tecnologia, né, ela tem ali um risco de segurança. Ela é minimizada por causa de testes, soluções de segurança que tem. Hoje a gente fala-se muito na violência, mas o crime digital aumentou consideravelmente. Né? Então, assim, existe também uma atualização constante de segurança, porque às vezes alguém acha uma brecha, você tem que corrigir, enfim, e vai melhorando, né? Os bancos são referência nisso, né? Os bancos, né? Os bancos é o seguinte, o sistema bancário brasileiro é o sistema mais seguro do mundo,
É, porque o brasileiro é o mais criativo do mundo também, então eles ficam ali. Esses caras que fazem, que cometem esses crimes... A lei é muito branda no Brasil. A lei é branda, né? Qual que é? O cara eu acho preso que não dá nem prisão hoje. Não dá prisão? Eu não tenho, assim, os dados, mas... Aquela deve ir, assim, tipo, 3 anos, né? 3, 4 anos, mas aí quando a pena cesta é básica, essa coisa toda. Então, por isso que a gente está ouvindo muito falar em crimes cibernéticos, porque a criminalidade está migrando para o crime cibernético por conta da lei que é branda para isso, sabe? Falava-se em hacker, agora não é mais hacker, tem uma outra denominação, que acho que ficou mais forte ainda, mais pesado. Eu não sei. O hacker ainda existe, né? O hacker é aquele que invade sistema e tal. Que invade sistema e tal. E esses crimes digitais são aqueles golpes, né? Que a gente vê hoje. Exatamente. Pois é, mas para o cara cometer um crime digital, como eles... que na verdade também a pessoa passa por uma situação dessa, até por não conhecer também muito a tecnologia, né? E aí... Ele recebe ali um SMS dizendo que ele precisa atualizar os dados bancários dele, vamos supor. Aí ele fornece esses dados bancários, a pessoa acessa isso e comete ali o crime, né? E por não ser, né, por não ser armado, não existe arma no furto, ele acaba que, não sei se ele configura um especialista na lei, mas eu escuto assim, ou ele é furto ou ele é um estelionato, porque também ele não pegou, o cara forneceu os dados para ele. Os dados, exatamente, diferente de um latrocínio, né? Latrocínio. Ele não cometeu, em tese, né? Um latrocínio, mas ele pegou toda a aposentadoria de alguém que necessita. Né? E aí precisa ser discutido. Exatamente. Existe uma comissão de cibersegurança, né? No Congresso. Quantos profissionais trabalham para desenvolver um sistema? Olha, hoje a Loglab possui 600 colaboradores em todo o Brasil. Hoje a Loglab está em Cuiabá, no Mato Grosso, e mais 9 estados da federação. E nós possuímos 600 colaboradores, pelo menos 50% deles estão em Cuiabá. Nós damos preferência para a contratação dos profissionais aqui, né? E aí, se não preenche a vaga, sim, a gente abre para todo o Brasil. Sim. Para ele trabalhar na sua empresa, qual que é a formação dele? Existem várias... multidisciplinar? Como que é? É multidisciplinar, assim. O profissional entra, a porta de entrada na minha empresa é suporte nível 1. Suporte nível 1 é aquilo que eu fazia lá atrás. Não chegava, hoje não lava-se mais o computador, mas ele faz um atendimento, uma impressora que deu problema, um computador que deu problema, um mouse que estragou. Então ele tem essa função na empresa. E aí a carreira vai até arquiteto de software. Então ele passa suporte nível 1, nível 2, desenvolvedor júnior, desenvolvedor pleno, desenvolvedor sênior e arquiteto. Arquiteto, ele estuda arquitetura? De software. Sim. Ele passa, é como se fosse uma casa mesmo, que você vai construir. Então você tem aquele briefing, né, que eu te falei, que é o mapeamento. Então, assim, vamos entender o dono da casa, o que ele quer, qual é a dinâmica de vida que ele tem. Então, diante disso, o arquiteto desenha uma casa, né, que seja bonita e funcional para aquela necessidade. Isso desenvolvido vai para os desenvolvedores, né, produzirem aquele software ou aquela casa, né, para poder entregar para ele. E aí demanda um tempo com vários profissionais. Sim. Multidisciplinar. Você está me falando tudo isso aí, eu me lembro de quando a televisão passou a ser digital. Em Mato Grosso, né, começou a migrar, sair do analógico. Na verdade, assim, ela não começou a migrar, ela teve que sair do analógico e ir para o digital. Mas o processo para ela chegar ao digital
de quando começaram, quando a equipe começou a trabalhar, foi um tempo assim, foi um ano praticamente, foi um ano. E aí quando a gente colocou no digital, ainda que tivéssemos passado por um treinamento, ainda passamos por umas situações assim meio complicadas, sabe? É a adaptação, né? É a adaptação. É a mudança de cultura. Sim. Além do software, tem todo um trabalho com pessoas, né? De mudança de cultura aí, para que o software seja o mais bem utilizável possível. Sim. Você falou que hoje não se lava mais computador, né? Por que não se lava mais? Não precisa mais? Não tem mais? Hoje os computadores, os modelos de contrato, isso eu estou falando assim, de média, grandes empresas, né? Os modelos de contrato hoje ou o cara que faz o leasing, né? Sim. Ou ele aluga o computador e aí no final de um período ele devolve para o fabricante dá um novo. Sim. Né? Antigamente lá, como eu trabalhava, sou de Ribeirão Preto, trabalhava em Ribeirão Preto e o grande mercado era as usinas de açúcar e álcool. Sim. As usinas ficavam no meio das fazendas, né? Sim. E aquilo ali juntava poeira e tal, e começava a dar problema de conexão dentro do computador. Sim. Então a gente tinha que abrir o computador, fazer a limpeza, passar o ar ali, tirar a sujeira que interrompia os conectores ali, que dava interferência e tal, e fazer esse trabalho aí chamava manutenção preventiva. Sim. Hoje não tem mais isso. Não tem mais uma manutenção preventiva? Não. Eu achava ainda que existisse ainda essa manutenção preventiva. Eu me lembro dessas conversas. Você lembra, né? Desse papo aí, essa coisa toda. E você falou de leasing, você tem um equipamento, tem um computador, aí você devolve. E esse computador, esse equipamento, na sua vida final, ele vai para onde? Eles têm uns destinos, eles têm alguns lugares que eles destinam, eles fazem a tirada dos metais nobres, né? Sim. E eu não sei qual é a destinação correta, mas eles fazem toda a separação do que é material nobre, né? Que tem computadores, tem materiais ali que são nobres e eles separam para o resto ir para reciclagem. Mas ele esse material nobre, ele volta também para a rede? Volta para a fabricação de novos computadores. Novos equipamentos. Hoje qualquer grande fabricante de computador aí, ele tem que ter o selo de sustentabilidade, né? Eles se preocupam muito com isso. Isso era uma barreira isso era uma coisa que a gente... Que quando eu estava lá na Itautec, isso há 18 anos atrás, né? Isso já era uma coisa que a gente trazia para os clientes, sabe? Sim. O nosso equipamento, ele é reutilizável, ele tem esse selo verde e tal. E, enfim, agora hoje padronizou, né? Todo mundo. Você aparentemente é muito jovem. Tenho 42 anos. Sem dúvida nenhuma, um garoto, né? E você começou com quantos anos na sua carreira? Com tecnologia, com 16 anos. Sim. Essa profissão, essa área aí, a pessoa evolui, quem entra ela evolui com uma certa facilidade, caso ela tenha talento. Muito rápido, Elias, muito rápido. Com pouco conhecimento, como eu disse, você com pouca dedicação, 6 meses de dedicação no estudo, na carreira, você já consegue entrar no mercado de trabalho com uma porta de entrada com suporte nível 1, recebendo aí um salário que é um pouquinho acima do salário mínimo, tá? Então, é uma carreira que te proporciona uma entrada rápida e uma evolução mais rápida ainda. Sim. Então, assim, dependendo da sua dedicação, seus cursos que você fizer, em 1 ano e meio você já vira desenvolvedor júnior, né? Aí, carreira de desenvolvedor júnior já é um salário bem acima da média do salário mínimo, assim. É uma carreira que te proporciona um ganho do ponto de vista de conhecimento e do ponto de vista financeiro. Muito rápido. É bastante próspera, então, essa profissão. Né? Eu indico. Eu indico para todo mundo. Você indica, né? A sua formação qual é? Eu fiz técnico de processamento de dados, cursei ciência da computação e depois me formei em administração de empresas. Sim, que aí é interessante também. Que também apliquei bastante. Vai aplicar na sua Quando eu saí dessa transição da área técnica para a área
empresarial, eu aproveitei bastante os conhecimentos aí da Você é representante da Microsoft no Centro-Oeste? Fui representante. Foi representante. Depois da Itautec, né, a Microsoft instituiu, né, um departamento que chamava Public Sector, que é para setor público, e eles começaram a trabalhar a questão da legalização dos softwares que o serviço público já utilizava de forma ilegal. Sim. Né? E aí eles começaram a fazer esse trabalho mais de perto com o setor público, mostrando o que é a solução deles, o que aquelas licenças poderiam de agregar valor no negócio. Então, trazia as soluções que foram desenvolvidas no mundo inteiro, o que ele poderia aproveitar aqui. Então, foi feito esse trabalho aí de conscientização, né? Do melhor uso do software. E como é que é essa questão aí que o setor público, à época, utilizava de forma ilegal? Por que era ilegal? Porque eles tinham facilidade, né, de ter lá o número-chave da Microsoft e as pessoas não tinham conhecimento da ilegalidade, né, de utilizar um Windows, um Office ou alguma solução corporativa. E às vezes ele pegava ali, o técnico pegava aquele CD e saía instalando no computador de todo mundo. Só que a regra é que cada computador tem que ter o seu CD. Tem uma regra de licenciamento e era desconhecido isso no setor. E esse departamento, né, de Public Sector veio com essa missão aí no Brasil de olhar a questão da legalização. Sim. Isso gerou algum problema para algum setor, para o governo, por exemplo, pelo uso ilegal? Todos eles, assim, uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos eles se conscientizaram, né, da questão da legalização. Eu não tenho notícia de nenhuma multa, não era o perfil não era o perfil da Microsoft vir multar e nada, era mais uma conscientização de usar o software de forma ilegal e o que aquilo podia agregar de valor, porque eles estavam usando poucos recursos do que a própria solução possibilitaria se ela fosse de forma... Sim. Não era interessante também para ela, né, ficar batendo nessa questão aí, né? O trabalho de conscientização seria, melhor, né? Evidentemente, bem melhor. Né? Até porque tinha aquela competição com software livre e tal, e aí talvez se fosse também uma forma muito agressiva assim, talvez pegasse mal aí, né? Exatamente. Bem, vamos agora então para o intervalo. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos falando sobre esse assunto importantíssimo para todos nós, tá? Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia todas as noites aqui. Quer dizer, todas as noites é forma de dizer, né? Força de expressão, porque é de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. E um grande abraço para você, viu? Obrigado pela companhia, para você também que nos acompanha no YouTube e no Facebook da TV Cidade Verde. Estamos falando de tecnologia e seguimos aqui batendo esse papo muito interessante. É o seguinte, tem gente que ao entrar no aplicativo, ela vai até um certo ponto, aí ela para, né? Porque ela se assusta às vezes que ela precisa, por exemplo, colocar o CPF, né, para dar sequência. Aí ela meio que se assusta, né? Vai chegar um momento que não tem jeito, a pessoa vai ter que se conscientizar disso, né? Sim. O que a gente tem que prestar bastante atenção se aquele aplicativo ou aquele software que está te pedindo os dados, ele é do meio oficial. Né? Então, se ele for do meio oficial, é importante você checar isso. Se ele é do meio oficial, hoje existe a Lei de Proteção de Dados, que garante que os seus dados estão seguros, né? E aquela instituição ou aquela empresa ou qualquer que seja, ela tem responsabilidade com os seus dados e pode, aí sim, ser penalizado de forma bem problemática. Então, o importante é você verificar, né, se aquele software ou aquele aplicativo, qualquer que seja, é de algum meio oficial. E como é que a pessoa percebe que ela chega lá e olha, bom, isso aqui é um meio oficial e tal?
Por exemplo, as lojas de aplicativo, dificilmente, principalmente a Apple, tá? A Apple você tem uma barreira de entrada para fazer um aplicativo muito grande. Então, o cara baixar um aplicativo ali na Apple, provavelmente o aplicativo ele é seguro porque ele passou por um monte de verificação. Sim. Sites também pelo endereço do site. Então, assim, eu recebo direto aqui no meu próprio e-mail, você precisa enviar dados para a Receita Federal. Aí você vê assim, o logo da Receita, é tudo. Aí eu checo ali qual foi o e-mail que mandou. Aí o e-mail é atendimento @ fiscalização.br. Não existe isso. Então a Receita todo órgão público, ele tem o gov. Então é receita.gov.br. Entendi. No governo Mato Grosso, fazenda.mt.gov, entendeu? Sim. Prefeitura de Cuiabá, se eu não me engano, acho que é prefeitura.gov.br. Então, todo órgão público, ele tem o gov.br. Entendi. E aí você tem que ver se tem ali a instituição que está te mandando aquilo, se ele tem ali o Receita, por exemplo, no meu caso foi Receita, se é receita.gov.br, entendeu? Esse tipo de verificação é uma verificação muito importante que você deve fazer antes de abrir um e-mail. Numa roubada e não ter mais tanto medo, né? Mas isso também está muito ligado também à idade da pessoa, não é? Não está ligado? Pessoa com mais de 50? É por conta da familiaridade com a tecnologia. Com a tecnologia. As pessoas mais jovens já... Nasceram. Eu ainda nasci na transição, né? Sim. Eu nasci analógico, mas logo virou digital. A tecnologia ganha o corpo já comigo muito cedo, né? E as pessoas mais velhas não. As pessoas mais velhas foram ter contato com a tecnologia muito... Não nasceu nem analógico. Você já nasceu analógico, né? As pessoas mais velhas... Então, se você tem dúvida, com pergunta para algum parente, algum sobrinho, alguém que esteja mais familiarizado com a tecnologia. Pergunta, é muito importante você checar, não vá abrindo qualquer tipo de e-mail, qualquer tipo de informação de dados, antes de checar a procedência de onde veio. Em Mato Grosso, todos os órgãos estão aparelhados. Nós temos aí 142 municípios. As prefeituras, por exemplo, elas estão todas aí conectadas? Ou tem coisa ainda que muita coisa precisa ser feita. Ah, é? É. Por exemplo? As capitais, a capital está bem, as prefeituras maiores também. Essa questão da gestão de educação, sim, né? É uma coisa que ainda estão fazendo. Agora, a principal é a saúde, né? A saúde e a questão do prontuário eletrônico. As prefeituras, os órgãos estão vendo isso agora como necessidade, porque são os dados do paciente que antes ficavam de forma... em fichas, né? Em fichas, sim. E hoje existe a tecnologia de você unificar o prontuário, que isso é muito importante para ter os dados do paciente, né? A história do paciente, tudo que esse paciente consumiu ali no serviço público. Sim. E como garantir a segurança disso no hospital, por exemplo? Você tem ali, você deixa, não existe mais a ficha, você tem o prontuário lá, que está tudo digital, mas pode ocorrer algum problema ali e perder. Isso pode ocorrer? Não, ele tem... todo software, ele tem uma trilha de auditoria. Sim. Né? Tem os dados, enfim, tem permissões também que são dadas para quem tem permissão de acessar tal nível de informação ou tal outro nível de informação. Então, tem tudo isso, tem todo essa preocupação dentro de um software. Então, assim, dificilmente você perde alguma informação que você não recupere. Sim. Entendeu? Existe backup, existe toda uma contingência para isso. Sim. E caso não ocorra um apagão, caso ocorra um apagão, por exemplo, há a possibilidade de ocorrer um apagão no sistema, por exemplo, de 2 dias aí? Existe possibilidade, energia elétrica, sim, internet, mas assim, o que a gente recomenda é a redundância, né? O que é a redundância? Então, assim, se você tem lá a sua solução implantada no hospital, por exemplo, isso esteja conectado com
a mesma solução Sim. na nuvem. Porque se cair aqui, aqui assume Tá segurado. ou vice-versa, né? Você não vai perder assim, Não ainda vai mais perder. um órgão, um setor como um hospital, por exemplo, enfim, uma prefeitura, né? Onde devemos chegar? Como é que é agora com a chegada da inteligência artificial? A inteligência artificial, ela hoje agora está se falando muito de inteligência artificial, ela já é uma tecnologia antiga que vem sendo aprimorada e desenvolvida, e a tecnologia tem essa característica, ela passa um período, né? E aí depois ela democratiza. Então hoje a inteligência artificial democratizou, ela é uma ferramenta poderosíssima que vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito as empresas, a área da saúde, fala-se muito da inteligência artificial ajudando, né, a questão da saúde. Hoje já tem óculos, pessoas com deficiência física. Hoje já tem óculos que, por exemplo, um cego, o óculos ajuda a ver o que está no ambiente, ele lê aquilo, ele especifica, ó, aqui tem uma câmera, aqui tem uma cadeira e tal. Lê cardápio, enfim. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai vir para... Eu acredito muito no potencial dela para ajudar a população. Para ajudar a população, né? Você falou do óculos, um óculos, a pessoa não enxerga. A Meta é a da Facebook, se eu não me engano. Meta é Facebook, né? Instagram. Lançou agora um óculos bonito, Ray-Ban, depois quem puder pesquisar na internet. E ele conecta com a inteligência, ele já tem um áudio e ele vai te lendo o que tem ali no ambiente. Frente? Exatamente. Tem isso, tem um patente, tem isso aqui, tem um computador ali, e você caminha. E você caminha. Que coisa interessante, hein? Ontem eu estava vendo um vídeo do Andrea Bocelli, o cantor Andrea Bocelli. Eu acho que era lá em Sanremo, o Festival de Sanremo. E ele cantando, ele começou a caminhar. E aí eu fiquei mais atento para a caminhada dele, porque o Bocelli não enxerga, né, tem a deficiência visual que ocorreu, acho que quando ele tinha 8 anos de idade no acidente. Aí que eu percebi que ele caminhava segurando numa peça, num móvel, né, que ali se encontrava. Então ele caminhou um certo tempo, né? Agora eu estou pensando, se ele estivesse com esse óculos, seria uma tranquilidade. Se ele botar esse óculos, ele vai andar no palco? Ele consegue... O óculos consegue ler tudo ali para ele, o que tem de obstáculo ou não. Mas se bem que ele estará cantando, né? Não vai atrapalhar cantar? Eu estou preocupado com a Andrea Bocelli. Eu quero entender. Eu acho que deve ter alguma configuração, né? Para quem falar, ó, agora eu estou cantando, entendeu? Para de me dar informação. Para de dar informação, né? Deixa eu tirar esse óculos aqui que eu esqueci a letra. Mas assim, é o poder da tecnologia em melhorar a vida das pessoas, né? Sim, exatamente. Trazer esse benefício aí. Tem muita gente preocupada com o que ela pode gerar de malefício, mas é o que eu falo, né, gente? Igual um carro. Um carro, ele te leva, né, em uma distância e, assim, pode ter gente que vai usar isso para atropelar alguém. Sim. Mas a grande maioria é pro bem, né? Perfeito. O carro hoje ele é um computador, né? Hoje é. Praticamente. Eu tenho um vizinho... GPS. GPS. Eu tenho um vizinho em Chapada, que a esposa dele tem um Fusca. E ele tem uma caminhonete, assim, top, né? Porque ele precisa para viajar, faz um trabalho. Eu andei brincando com ele. Falei, não, você não tem carro. Você tem um computador. Você fica dirigindo um computador. Liga o Fusca. O Fusca, pum, aquele barulho de... Aqui sim tem o carro, né? Sim. Motor a carburador, né? A carburador, né? Você já teve carro motor a carburador? Eu não, mas meu pai tinha, eu lembro. Você lembra que tinha que esquentar o carro? Esquentar o carro, exatamente. Você Teu não pai ligava, ir para a escola, eu lembro disso, né? Exato. Antes de ir para a escola, pai, não, peraí que tem que esquentar o carro. E se tivesse frio, a situação se complicava. E aí, quando chegou o carro a álcool, a tecnologia ainda não estava muito desenvolvida. Meu primeiro carro foi a álcool, somente a álcool. Não era... Híbrido. Híbrido agora, né? Não era flex, né?
Era uma loucura. Quando os 3 dias de frio que fazia em Cuiabá, e naquela época nós tínhamos vários 3 dias de frio, né? Era uma loucura para sair com o carro. Aí um médico me ensinou uma inovação. Falou, você pega uma panela de 2 litros, enche de água, coloca no fogo, a hora que estiver fervindo mesmo de verdade, você vai lá e despeja nos 2 carburadores. Era bater e valeu. Ou seja... Pegava na hora. Pegava na hora, Nossa Senhora. Foi assim a invenção que praticamente libertou a minha pessoa. Né? Como é que você vê a evolução da tecnologia daqui a 10 anos, por exemplo? Olha, nós vamos, assim, já está... Isso está já muito presente, né? Uhum. Então, assim, eu vejo o trânsito melhor, né? Por conta da inteligência, do tráfego. Uhum. Então, os carros sem motorista, dirigindo na velocidade que são permitidas, sim, com uma inteligência de saber onde estão os obstáculos, o sinal abrir ou fechar dependendo do fluxo, enfim. Uhum. Eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar. Na saúde, por exemplo, você já identificar possibilidade de doenças que já são no teu DNA. Sim. Antes disso, já começar a fazer um tratamento antecipado, sim, enfim. Eu vejo a tecnologia aí ajudando muito a humanidade, sabe? Vem ajudando muito a humanidade. Para encerrar, eu sei que não tem nada a ver, mas o carro que estiver sem motorista, ele vai falar também? Se tiver aqui buscar uma pizza lá para o meu dono. Se a inteligência artificial estiver muito bem configurada, ele fala e na voz que você quiser. Tá? Se quiser falar com uma mulher, hoje eu quero conversar com uma mulher, hoje eu quero conversar com uma mulher, hoje eu quero... Obrigado aí. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Nos vemos sempre aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Abração.